E se eu lhe dissesse que o conflito mais sangrento do século XX não foi travado apenas em trincheiras e céus, mas também em quartos, salões de dança e cartas escritas à luz de velas, que além do rugido da artilharia e do silêncio das valas comuns, existia um campo de batalha oculto, um governado não por generais, mas pelas escolhas das mulheres, um campo de batalha onde a biologia, não a moralidade, determinava os vencedores. A Segunda Guerra Mundial é lembrada como um choque de nações, mas também foi o maior mercado de acasalamento não dito da história humana. Milhões de homens foram para a guerra, carregando em seus corações uma esperança frágil. Ela, a garota que ficou em casa, a namorada que permaneceria leal, que esperaria fielmente. Sua fotografia guardada no bolso tornou-se um talismã contra a morte, seu perfume pairando no papel tornou-se um escudo contra o desespero. Esse mito, de que o sacrifício de um homem era ancorado pelo amor dela, era a mentira reconfortante que amenizava o horror da guerra. Assim como o Odisseu de Homero lutou por décadas acreditando que Penélope tecia e esperava, os soldados agarravam-se à imagem de sua própria Penélope, leal e imutável. Mas os mitos são perigosos, pois enquanto os homens imaginavam lealdade, a história nos conta outra história, uma mais sombria. Quando despimos as camadas sentimentais, a evidência mostra algo frio e inegável. Para muitas mulheres, a guerra não foi uma tragédia a ser suportada, mas uma oportunidade, uma chance única na vida de garantir os parceiros de maior valor, de superar as restrições de suas pequenas cidades e cadernetas de racionamento. Por trás do cenário de sangue e lama, o próprio amor foi reescrito pela lógica implacável da sobrevivência. Para entender esse fenômeno, devemos confrontar a palavra que os ouvidos modernos resistem, uma palavra que carrega tanto clareza científica quanto desconforto social: hipergamia, do grego hyper, que significa acima, e gamos, que significa casamento. Ela nomeia um instinto primal, o impulso de se unir a um parceiro de status igual ou superior. Não uma invenção da cultura, não uma fraqueza moral, mas um mecanismo gravado na história humana pela própria evolução. Em tempos de estabilidade, esse instinto se move lentamente, silenciosamente. Ele é limitado por geografia, expectativas familiares e divisões de classe. Uma garota pode escolher entre os rapazes locais, filhos de fazendeiros, balconistas do banco, o mecânico da rua, mas coloque esse mesmo instinto no crisol da guerra global, e a corrente silenciosa se transforma em uma onda gigante. A guerra derrubou todas as estruturas sociais de uma vez. Jovens desapareceram de aldeias e cidades, sua ausência deixando para trás um silêncio doloroso. Para as mulheres, a ausência não era apenas emocional, era existencial. Seus anos de ouro passavam, e a perspectiva de serem deixadas para trás pairava como uma sombra. A ansiedade cresceu, aguçada pela visão de ruas vazias e turnos de fábrica preenchidos apenas por mulheres. E então os soldados chegaram, estrangeiros, uniformizados, irradiando status não de riqueza herdada ou pedigree social, mas do puro glamour da guerra. Um trabalhador rural transformado da noite para o dia em um sargento condecorado, um garoto que antes consertava tratores, agora carregava chocolate, meias de seda e a aura inebriante da vitória. Na presença deles, os rapazes locais, aqueles que ficaram para trás, pareciam diminuídos, irrelevantes. Esta foi a tempestade hipergâmica perfeita. Mulheres foram lançadas em fábricas ganhando salários, provando uma independência que antes era impensável. No entanto, a independência não apagou o imperativo biológico, ela o aguçou. A liberdade, paradoxalmente, tornou a escolha mais urgente: garantir um parceiro não apenas para a sobrevivência, mas para a ascensão. Simone de Beauvoir, escrevendo em O Segundo Sexo, observou que a liberdade por si só não é suficiente, é preciso navegar pelas estruturas de poder e provisão. As mulheres da década de 1940 descobriram essa verdade em primeira mão. Com o mundo em colapso, o cálculo tornou-se brutalmente simples: alinhar-se com o homem mais propenso a garantir a sobrevivência e a estabilidade no amanhã incerto. A guerra, em outras palavras, não inventou a hipergamia, ela apenas a despojou de seu disfarce, revelando-a em sua forma crua e inabalável. Teorias são uma coisa, mas os arquivos não deixam margem para dúvidas. As próprias estatísticas transbordam de verdade.
Durante a guerra, as taxas de casamento na América dispararam, superando em muito tudo o que os demógrafos haviam previsto. Mas esse aumento não foi distribuído uniformemente. Ele se concentrou, atingindo o pico entre aqueles prestes a partir para a batalha. Casamentos por pânico, laços de última hora forjados em estações de trem e capelas antes do envio, amor envolto em caque, votos apressados sussurrados sob a sombra da morte. E então vieram as noivas de guerra. Os Estados Unidos aprovaram a Lei das Noivas de Guerra de 1945, seguida pela Lei da Noiva Estrangeira, como se o próprio governo tivesse que regular a maré de mulheres que escolhiam militares americanos. Mais de 100.000 mulheres britânicas, apenas, cruzaram o Atlântico, deixando para trás seus próprios compatriotas. Dezenas de milhares mais vieram da França, Itália, Alemanha e até mesmo dos confins da Austrália e Nova Zelândia. Não foi um gotejamento, foi uma migração. Tão visível foi esse êxodo que a própria Grã-Bretanha começou a entrar em pânico. Relatórios internos se preocupavam com a perda de suas jovens mulheres para os glamurosos americanos. A reclamação nunca foi realmente sobre amor, era sobre recursos, sobre poder. Os americanos tinham mais de tudo: comida, segurança, esperança. E as mulheres, consciente ou inconscientemente, seguiram essa corrente. Esse padrão não foi exclusivo da Segunda Guerra Mundial. A história sussurra a mesma história ao longo dos séculos. Depois que as legiões romanas subjugavam uma província, as mulheres locais frequentemente formavam alianças com seus conquistadores, buscando proteção, prestígio ou simplesmente sobrevivência. Não foi traição, foi estratégia. E assim como os generais romanos tomaram esposas e concubinas dos derrotados, também os GIs americanos herdaram as lealdades de mulheres que viam neles um futuro que seus próprios homens não podiam mais garantir. Os arquivos, os números, os memorandos ansiosos do governo, eles desnudam o véu romântico. Eles mostram a hipergamia não como mito ou teoria, mas como um fato civilizacional. As estatísticas nos dão o contorno, mas é nas cartas, esses fantasmas frágeis de tinta e papel, que a verdadeira agonia emerge. Elas revelam o campo de batalha que ninguém ousa recordar, o campo de batalha da lealdade. Pegue a história do soldado James Miller, um rapaz de Ohio. Ele escreveu para sua namorada de colégio, Mary, com a devoção de um homem que acreditava na permanência. Nas margens de suas cartas, ele esboçava a casinha que construiriam, o balanço da varanda onde seus filhos brincariam. Ele carregava a fotografia desbotada dela através do sangue e da lama das Ardenas, sobrevivendo a horrores agarrando-se ao pensamento do sorriso dela. Em 1945 ele voltou para casa, condecorado, cicatrizado, mas vivo. Ele levou flores à porta dela, ela abriu. Atrás dela estava outro homem, um oficial, um piloto. Eles estavam casados. James, antes sustentado pela memória dela, desabou no abismo da ausência dela. A história dele não é única, ela se multiplica nas inúmeras cartas Dear John, entregues a soldados no campo. Imagine a cena, chamada de correio em alguma ilha esquecida do Pacífico. O rosto de um soldado se ilumina ao ver a caligrafia de sua noiva. Ele a abre, esperando devoção, apenas para ler um aviso de rompimento frio e prático. Ela havia conhecido outra pessoa, alguém mais seguro, alguém que oferecia um amanhã mais certo. A carta escorrega de suas mãos, a alegria se esvai do acampamento, e o silêncio do desespero se instala mais pesado que o calor da selva. Comandantes sabiam que essas cartas poderiam devastar o moral. Algumas unidades as interceptavam e atrasavam, temendo que um soldado distraído pudesse comprometer não só a si mesmo, mas todo o seu esquadrão. A máquina de guerra em si foi ameaçada pela lógica silenciosa e implacável da hipergamia. Essa traição não é apenas histórica, é psicológica. Ser abandonado na hora mais vulnerável é confrontar uma verdade da qual Nietzsche uma vez advertiu, que as ilusões, quando se quebram, não desaparecem, elas ferem. O soldado havia acreditado no amor como eterno, inquebrável. A guerra revelou o amor como condicional, contingente. Por trás de cada número nos arquivos, há um James, uma Mary, uma carta que redefiniu uma vida. E por trás de cada uma, a verdade mais sombria se torna mais alta. No cálculo da sobrevivência, a sentimentalidade é um luxo que poucos podem pagar.
Aqui reside o cerne da Black Pill. A lealdade não é eterna e o amor não é incondicional. É contingente, atrelada à capacidade de um homem de projetar força, segurança e status. No crisol da guerra, essa verdade emergiu com clareza impiedosa. A mitologia que contamos a nós mesmos, a namorada fiel esperando como Penélope por Odisseu, é um conto de fadas projetado para consolar os homens enquanto marcham para o esquecimento. Mas a história desfez essa tapeçaria fio a fio. A garota nem sempre esperou, ela frequentemente recalculava, e nesse recálculo a sobrevivência superava o sentimento. Essa revelação é brutal, mas não é nova. Filósofos sussurraram isso por séculos. Schopenhauer descreveu o amor romântico como o truque da natureza, um engano para garantir a continuação da espécie, não a felicidade dos indivíduos. Sartre foi além. A existência precede a essência, significando que o amor não vem com uma garantia eterna. Ele é criado, contingente e tão facilmente dissolvido quando as condições mudam. Para o infante voltando quebrado, com perspectivas incertas, o cálculo havia mudado. Ele podia ser um herói aos olhos de sua nação, mas para a mulher que ele deixou para trás, o heroísmo sozinho não podia superar a insegurança. O oficial com medalhas, o técnico estacionado em segurança em casa, o piloto que voava em vez de rastejar na lama, esses se tornaram as melhores apostas. A lição não é que as mulheres são cruéis, mas que a biologia é eficiente. Quando a crise ataca, as ilusões evaporam. O amor dobra sob o peso da necessidade. O soldado que acreditava que o amor era eterno aprendeu uma lição mais dura, que a lealdade sobrevive apenas enquanto as condições a tornam racional. Mas a história não termina com os soldados que retornam ou com as noivas de guerra que cruzaram oceanos. Para compreender a profundidade total desse fenômeno, devemos voltar nossos olhos não para os vitoriosos, mas para os derrotados. Alemanha 1945, uma paisagem de cinzas, fome e silêncio. A palavra Stunde Null Mussea, hora zero, capturava a essência de sua existência. Tudo antes era irrelevante. A própria vida foi reduzida a calorias, cigarros e restos de carvão. Nesse mundo despedaçado, o GI americano não era mais apenas um soldado. Ele era um deus. Ele detinha comida, remédios, até chocolate, luxos que haviam se tornado a moeda da sobrevivência. Uma única lata de rações poderia alimentar uma criança faminta. Um maço de cigarros poderia ser trocado como ouro. Os homens derrotados, quebrados, capturados ou simplesmente despojados de seu status anterior não tinham nada a oferecer além de vergonha. O colapso do Japão foi ainda mais completo. Cidades arrasadas por bombas incendiárias, duas aniquiladas em luz atômica cegante. O imperador, antes divino, forçado a renunciar à sua divindade. Um povo inteiro desarmado espiritualmente. Nesse vácuo entrou o conquistador, o estrangeiro, o ocupante que controlava a própria existência. Aqui a hipergamia revelou sua face mais implacável. Mulheres não podiam fingir. Alinhar-se com o conquistador não era traição, era sobrevivência. Rejeitá-lo não era lealdade, era inanição. Este é o estado de natureza de Hobbes encarnado. Quando o contrato social se dissolve, quando a lei e a moralidade desmoronam, apenas o cálculo primal permanece. O poder dita e o corpo obedece. O GI americano tornou-se mais do que um homem, ele era o futuro. Ele representava não apenas a sobrevivência, mas a possibilidade de vida além das ruínas. E as mulheres que o procuravam não eram sonhadoras de romance, eram estrategistas no sentido mais verdadeiro e frio. Dessa paisagem de ruína emergiram figuras tanto assombradoras quanto pragmáticas. As Fräuleins, alemãs andando de braços dados com soldados americanos por ruas cheias de escombros, as Pam-Pam Girls, japonesas esperando fora dos quartéis e salões de dança. Chamá-las de traidoras é perder a verdade. Eram jogadoras no jogo mais antigo da sobrevivência, executando estratégias com a precisão de generais. As autoridades aliadas tentaram proibir a confraternização, rotulando-a de perigosa e imoral. Mas as regras desmoronam diante da biologia. Desejo, solidão e, acima de tudo, a necessidade ignoraram as ordens de oficiais distantes. Fotografias de Berlim mostram garotas alemãs sorridentes ao lado de GIs bem alimentados, enquanto homens locais de olhos fundos observavam em silêncio. Sua derrota não foi apenas militar, foi sexual, social, existencial.
No Japão, as Pan-Pan Girls tornaram-se infames, frequentemente caricaturadas como prostitutas. No entanto, reduzi-las a isso é perder a estratégia mais profunda. Muitas eram de boas famílias, suas casas vaporizadas em bombardeios incendiários, seus pais desgraçados ou mortos. Elas buscavam não apenas uma refeição, mas permanência. Aprenderam inglês, cozinharam refeições americanas com rações, ofereceram companhia que poderia florescer em casamento. Para elas, o GI não era apenas um cliente, ele era uma tábua de salvação. E suas escolhas deixaram evidências vivas. Os chamados filhos da ocupação, pegos entre dois mundos, muitas vezes ostracizados, mas prova inegável do sucesso da estratégia. Através de sua existência, as mulheres haviam garantido que pelo menos algum legado genético estivesse ligado aos vitoriosos, concedendo a seus filhos o passaporte da sobrevivência. Isto não foi sedução. Isto não foi romance. Foi antropologia em movimento. A mesma lógica que uma vez uniu tribos após a conquista, o mesmo instinto que ecoou por milênios de guerras. Alinhe-se com o vencedor, garanta o futuro. A sobrevivência exige isso. Despida de sentimentalismo, a lição que emerge é impiedosa. O valor de um homem não é fixo, é contingente. O contexto o define. O soldado alemão de 1941 era celebrado como um herói, envolto no orgulho de sua nação. Em 1945, esse mesmo homem, sua coragem, sua lealdade, sua própria essência inalteradas, era um pária, um lembrete da derrota. Nada intrínseco havia mudado, apenas seu status aos olhos do poder. Esta é a Black Pill filosófica. Seu valor não está gravado em pedra, ele está atrelado à sua capacidade de prover, de proteger, de projetar segurança no momento presente. Feitos passados são fantasmas. Promessas são pó, boas intenções, irrelevantes. O que importa é agora, sua força atual, sua posição presente, sua capacidade de suportar o caos. Essa realidade é cruel, mas se alinha com o que os estoicos sempre advertiram. Marco Aurélio escreveu que todas as coisas são transitórias, que mesmo a honra e o amor são frágeis, condicionais à circunstância. O soldado que se agarrava às suas medalhas não era diferente do homem de hoje que se agarra a conquistas passadas, acreditando que elas garantem lealdade futura. Ambas são ilusões esperando para serem quebradas. O verdadeiro campo de batalha não termina quando as armas se calam. Ele continua nos cálculos silenciosos do lar, nos termos não ditos da atração, na implacável ponderação de quem pode levar adiante a fortaleza da sobrevivência. E as baixas não são contadas em sangue, mas em corações partidos, mentes desiludidas e homens que acreditaram que o amor sozinho poderia resistir à maré da história. A guerra pode ter terminado, mas suas lições perduram, disfarçadas nos rituais da vida moderna. A hipergamia não desapareceu com as cadernetas de racionamento e os desfiles da vitória, ela apenas mudou seu disfarce. Hoje ela se esconde em aplicativos de namoro, em tribunais de divórcio, nos recálculos silenciosos de relacionamentos testados pela crise. A lógica é a mesma. Alinhe-se com o homem que projeta o futuro mais forte. Considere o que acontece quando um homem perde o emprego, quando a doença lhe rouba a força, quando a depressão o arrasta para as sombras. Muitos descobrem, para seu horror, que o amor que antes parecia eterno se desintegra sob a pressão de um status diminuído. Não é o ódio que impulsiona a partida, é estratégia. Assim como em 1945, quando o uniforme de um soldado determinava se ele era escolhido ou descartado, hoje a carreira, a confiança e a saúde de um homem frequentemente ditam se a lealdade sobrevive ou se dissolve. A história até se repete na economia. Após o colapso financeiro de 2008, as taxas de divórcio dispararam em muitas nações. A crise agiu como uma guerra, um teste súbito de provisão. Aqueles que caíram perderam não apenas riqueza, mas frequentemente suas famílias. O campo de batalha da hipergamia havia mudado das trincheiras da Europa para as planilhas de Wall Street, mas o resultado foi o mesmo. Acreditar que o amor é incondicional é andar de olhos vendados por um campo minado. A verdade é mais dura, mas também mais clara. O afeto perdura apenas enquanto as condições que o sustentam permanecem intactas. Quando essas condições colapsam, a lealdade muitas vezes colapsa junto. Então, o que fazemos com esse conhecimento? Desesperamos,
Amaldiçoamos o destino ou nos enfurecemos contra as mulheres como se fossem vilãs em alguma peça trágica? Não. A lição da noiva de guerra não é o desespero, é o despertar. O homem que vê claramente não é mais uma vítima de ilusões. Ele entende que o amor, como todas as coisas neste mundo, é contingente. Ele aceita que seu valor deve ser construído, fortificado e exibido, não uma vez, mas incessantemente. Sua fortaleza é sua missão, sua força, seus recursos. E embora uma mulher possa compartilhar dessa fortaleza, ela nunca é a razão de sua construção. Maquiavel uma vez advertiu que é mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é frágil, condicional, facilmente perdido. O respeito e o poder perduram. A mesma verdade se aplica à esfera pessoal. O homem que comanda respeito através de competência e status não precisará implorar por lealdade, ela gravitará em torno dele, como sempre, através das correntes silenciosas da hipergamia. As noivas de guerra, de garotas britânicas embarcando em navios para a América, a Fräuleins alemãs, caminhando pelos escombros com soldados estrangeiros, a Pan Pan Girls, japonesas negociando nas sombras, não eram monstros, eram realistas, jogaram o jogo como a natureza o projetou, e se suas escolhas parecem implacáveis, é apenas porque a própria realidade é implacável. Você também enfrenta uma escolha. Pode ficar passivamente nos escombros de suas próprias ilusões, perguntando-se o que deu errado, ou pode construir. Construa a fortaleza do seu valor. Construa-a não para ela, não para eles, mas para você mesmo. Torne-se o vitorioso em sua própria vida, porque no teatro das relações humanas não há espectadores, há apenas atores, e aqueles sobre quem se atua. A guerra acabou, mas suas lições, elas são eternas.